Gente, hoje é o nosso primeiro Momento Nota 1000, né? Prazer ter vocês aqui comigo nessa noite. A gente vai ficar fazendo esse quadro aqui no nosso Instagram, toda terça-feira às 21h15. A gente fez lá uma enquete nos nossos stories e vocês escolheram esse horário, meio apertado, mas esse horário acabou ganhando. E é um horário mais tranquilo, né? Também as pessoas já estão em casa, já dá para descansar, né? Se deitar e assistir esse momento. Eu espero não me prolongar muito, né? Vou tentar falar pouco, é difícil, mas eu vou tentar. E a gente vai falar hoje sobre uma obra clássica da nossa literatura brasileira, que é o romance São Bernardo, do Graciliano Ramos. Essa minha edição está um pouquinho surrada, ela é bem antiga, mas é interessante que a gente tenha essa discussão a respeito dessa obra super interessante, né, desse nosso autor nordestino. Graciliano, se não me engano, é alagoano. Ele é alagoano. E é interessante a gente ter esse ponto de vista, né, em relação ao nosso Nordeste brasileiro da época em que São Bernardo foi escrito. Ele foi publicado pela primeira vez em 1934, né, um período, um contexto histórico bem complicado, tanto no Brasil como no mundo. A gente tem aí uma mudança de governo, né, sai a República Velha e entra Getúlio Vargas, que transformou a política brasileira na época. Mundialmente falando, nós estamos aqui no período entre guerras. A Segunda Guerra Mundial ainda não iniciou, mas a gente também estava num contexto muito complicado, politicamente, economicamente. Então, esse período entre guerras, né, que viu surgir os movimentos totalitários, o nazismo, o fascismo, né, a explosão do comunismo. Então, tudo isso, né, interfere bastante na literatura mundial e, claro, aqui no Brasil. Então, é nesse período, a partir de 1930, que surge a segunda geração modernista. O modernismo já tinha nascido em 1922, na Semana de Arte Moderna, mas essa primeira fase modernista ela é uma fase ainda que engatinha, né, nas tendências e nas ideias do que foi o modernismo, assim como aconteceu na Europa antes da Primeira Guerra Mundial. O brasileiro, ele, né, chega um pouco atrasado no modernismo, ele tem esse ensaio aí, né, na Semana de Arte Moderna, e o que a gente vai ver, né, de mais interessante começa mesmo a partir de 1930, com essa maturação dos modernistas. Então, hoje nós temos, né, dois campos de trabalho na prosa e na poesia. A prosa de 30, ela vai atuar, né, trazendo a temática regionalista. Então, nós vamos ter muitos romances e muitos escritores focados no problema social, na questão do nordestino, certo? Então, o que é interessante a gente ver aqui é que autores como Raquel de Queiroz, como José Lins do Rego, Jorge Amado, Graciliano Ramos, se focaram, né, nesse problema da seca, da miséria, da fome, da ignorância do povo, que eram muito fortes, também revelavam essa discrepância que existia entre o Nordeste e o Sudeste, que era o centro político-econômico do Brasil. Então, eles vão se focar nesse problema, particularmente, eles vão trazer isso à tona através desses livros. E São Bernardo, né, nossa obra aqui em questão, tanto traz essa temática do regionalismo, tanto ele faz essa denúncia social da fome, da miséria, até porque o nosso protagonista era um rapaz que na infância sofreu muito, né, passou fome, foi maltratado pelos empregados, era órfão de pai e de mãe. Então ele vivia no sertão nordestino, então no interior do Alagoas, né, como o próprio Graciliano Ramos. Mas, né, o que é interessante a gente ver aqui, né, é que o Graciliano ele não esgotou essa possibilidade de só falar sobre o regionalismo, de só falar sobre o problema da seca, da miséria que assolava a população brasileira, principalmente no Nordeste. A gente tem essa temática muito forte nas obras dele, principalmente em Vidas Secas, que é um romance que é escrito depois de São Bernardo. Vidas Secas é de 1938, São Bernardo é de 34. Então é interessante a gente ver que existe, né, essa diferença de abordagem entre um romance e outro. O Vidas Secas ele vai se passar mesmo, né, ali na família
de um oprimido, vamos dizer assim, né, pela seca, de um retirante, Fabiano e sua família. E São Bernardo conta a história do Paulo Honório, né? Quem é o Paulo Honório? Paulo Honório é nosso protagonista. É interessante a gente frisar que essa narração é em primeira pessoa, então é ele que conta a sua história. Então, como bom narrador de primeira pessoa, a gente tem aí determinadas coisas que a gente só sabe pelo olhar do próprio protagonista, né? A gente não tem uma visão geral como um narrador de terceira pessoa. Vidas Secas é narrado em terceira pessoa, então a gente tem um personagem contando essa história. Aqui não, né? Paulo Honório é um homem que vai contar a sua própria história. Ele, como eu disse, era um menino pobre, órfão de pai e de mãe, que sofreu muito na mão dos seus empregadores. Aos 18 anos, ele cometeu um crime, foi preso. Né? Ele era um homem muito rude, muito áspero, muito seco. Ele se considerava assim, ele se descreve dessa maneira. Ele também era semi-analfabeto, então quando ele vai para a prisão, ele aprende a ler, né, pelo menos o suficiente, e ele sai de lá com uma firme determinação de que vai ascender socialmente. Então ele vai usar de todos os artifícios que ele pode para comprar a terra da fazenda São Bernardo, né, daí o nome do romance, né, que era o grande sonho dele. E ele consegue. Né? É interessante a gente ver que essa determinação dele faz com que ele chegue ao status, ao lugar que ele queria. Mesmo que ele abra mão da ética, mesmo que ele abra mão do que é certo, ele faz de tudo para chegar, né, a esse lugar. E aí, né, vou logo avisando para vocês que esse vídeo vai conter spoilers, porque não dá para não falar dessa obra sem contar alguns fatos dela, né, que podem, não sei, ou ajudar ou prejudicar a sua leitura. O Graciliano não tem uma linguagem difícil de entender, veja até que o romance é um pouquinho fino, ó, né? Ele não se estende muito, ele tem uma linguagem mais concisa, né? Quase um Raskolnikov. Só que eu me lembro disso mais tarde, Vinícius, que eu tenho um ponto de vista interessante sobre isso mesmo. Então, ele vai, né, ele vai chegar onde ele quer, né? Por mais que ele passe por cima das pessoas para fazer isso. Quando, né, ele consegue empreender, ele consegue fazer a fazenda ser um sucesso, né, porque quando ele adquire a fazenda estava arruinada, falida praticamente, e ele consegue levantar a fazenda, ele consegue progredir economicamente, né, mas ele é, como eu disse, um homem bruto, ele é um homem rude, né, ele tinha os capangas dele, se alguém falava mal dele, ele mandava lá dar uma surra na pessoa, né, ele abre mão da ética muitas vezes, ele não se exime, né, de praticar um crime se for preciso, né, contanto que ele consiga aquilo que ele quer, né? Então, é interessante, assim, o Otto Maria Carpo, como eu já falei para vocês, ele fala que São Bernardo é um intenso estudo psicológico do homem nordestino, né? Ele fala assim, já que, né, para que eu não sofra mais, para que eu não passe mais fome, para que eu não tenha mais que sofrer na mão de ninguém, então eu vou ser o dono, né, do meu próprio destino, e ele faz qualquer coisa para chegar lá. Né? Então, é quase um romance psicológico. A gente tem aqui em São Bernardo essa abordagem do problema da seca, né? Do contexto histórico da época, porque a gente está aqui, embora a obra tenha sido publicada em 1934, o contexto histórico é de uns anos um pouco mais para trás. Né? A história retrata aqui mais ou menos na Revolução de 30, quando ela estoura no Brasil, o reflexo político que isso traz para próprio São Bernardo, né, para a fazenda, que acaba sofrendo o impacto dessa mudança política. Então, a gente tem esse estilo de vida que o Paulo Honório escolheu para si, e como ele, né, sofre com isso depois. Né? É muito isso de ação e consequência. Então, aquela frase, né, um dia ele vai plantar, aliás, colher o que ele plantou. E ele, né, colhe isso mesmo. Ele começa o romance ele é um flashback, certo? Os primeiros 2 capítulos do livro é contando a história de que ele resolve, né? Porque ele está vivendo uma vida muito solitária, exatamente por causa desse estilo de vida que ele escolheu. Porque ele está vivendo essa vida muito solitária, muito sozinho, as pessoas próximas todas abandonaram ele. Ele resolve escrever a própria história, né?
Então, esse processo de escrita leva o Paulo Honório a tentar entender a si mesmo. É importante que a gente entenda aqui, né, que ele procurava um sentido para a própria vida, né? Porque ele olhou no alto da sua história, né, de tudo que ele tinha conseguido, de tudo que ele tinha perdido. Então, ele quis entender esse processo e ele sentiu que, para entender, ele precisava contar essa história, ele tinha que narrar essa história. Só que ele era semi-analfabeto, então ele chamou algumas pessoas lá, próximas dele, e pediu para que cada um ficasse encarregado de uma parte da sua vida, né? Ele ia contar a história, e um jornalista ia escrever, um padre ia colocar citações em latim, um outro advogado ia lá dar uma, né, ajeitada na situação, na parte tipográfica. Só que as pessoas acabam se excusando, não queriam, não aceitaram. Só quem ficou com ele mesmo foi o jornalista. E quando ele entrega o primeiro capítulo da história, a história tinha ficado muito rebuscada, muito bonita, e o Paulo Honório disse, não, né? Não é assim, essa aqui não é a minha vida, ela não pode ser contada desse jeito, pode deixar comigo. Então ele começa, ele mesmo, né? Embora pareça assim um pouco estranho, né? Ele que nunca foi dado às letras, ele vai escrever a própria vida. E então ele começa a contar a sua história, da forma como ele fala, da forma como ele viveu. Ele é um narrador extremamente honesto, ele não se exime de nenhuma culpa, né? Isso é muito interessante, porque, como eu disse, o narrador de primeira pessoa, ele é meio tendencioso, né? Mas o Paulo Honório não é tendencioso de jeito nenhum, pelo contrário. Ele até mostra, né, como ele consegue ser um pouco até bruto, né? Tem um capítulo em que ele se descreve quase com feições animalescas. E todo o livro, né, mostra esse processo de desumanização dele, né? Ele mostra como, para que ele chegasse naquele fim que ele queria, naquela ascensão social que ele queria, ser o dono da fazenda, ser rico, ser próspero, ele teve que ir largando, né, a humanidade ao longo do caminho. Então, é interessante nós entendermos, né, que ele assume isso, né? Ao longo dessa narração, dessa narrativa, ele assume isso, né? Algumas coisas, ele fala, né? Algumas coisas a vida me deu, outras eu obriguei a fortuna a me dar, né? Então, ele obrigou a sorte. Né? Como eu disse, ele passou por cima da ética, ele passou por cima da moral, ele passou por cima do que era correto. E quando ele conquista São Bernardo, quando ele chega, né, exatamente por uma falta de ética, ele consegue comprar São Bernardo, ele diz assim, agora eu preciso casar para que essa fazenda tenha um herdeiro. Então ele vai fazer um acordo de casamento com a professora da cidade, a Madalena, e ela aceita, né? Ela diz assim, eu já passei da idade de casar, né? Não esqueça que a gente está falando aqui de uma história que se ambienta no final da década de 20, início dos anos 30, então era normal que houvesse esse tipo de consentimento com essa situação. Então, né, ela aceita o casamento, só que Paulo Honório e Madalena são duas pessoas totalmente opostas, né? Um é a antítese do outro. Se ele é esse homem rude, se ele é esse homem desumano, Madalena é humana demais e se deixa envolver por esses sentimentos, né, contraditórios que o marido, né, causa nela. Paulo Honório é um animal e Madalena é uma coisa que não aceita. Ela entra nesse casamento, mas ela não consegue aceitar quem era o esposo dela. Né? Então, ela tenta mudá-lo e não consegue. E, por causa disso, ela vai definhando. Né? A comunicação que ela tenta ter com ele é através de cartas. E sempre que ele via ela escrevendo essa carta, ele ficava com ódio, louco de ciúme, porque ele não conseguia entender o que ela estava escrevendo, né? Exatamente pela condição, né, de letras que ele tinha, que era muito rude, né? Era muito rudimentar, e até que chega um ponto em que Madalena não aguenta, chega num ponto de ruptura e ela se suicida. Né? O grande clímax da obra é que a esposa comete o suicídio. Na noite anterior, eles tinham tido uma longa conversa, né, sobre o que fazer para tentar consertar o casamento deles. E o Paulo Honório, como sempre viu as coisas, né, de uma forma muito objetificada, não sei se a palavra é essa,
mas é mais ou menos assim que ele enxerga as coisas. Ele diz assim, não, então vamos para São Paulo, vamos para o Rio de Janeiro, a gente vai comprar coisas para você, para que você fique mais feliz, você fique mais animada. E o que a Madalena queria era impossível. Então, no momento de fraqueza dela, ela toma um veneno e se mata. E então, ele começa a olhar a vida de uma maneira diferente, né? Então, ele começa assim, o que foi que eu fiz da minha vida? Né? Então, o grande questionamento do livro é esse, né? Ele procura encontrar um sentido para essa vida, um sentido em si mesmo, né? Assim, o que é que eu fiz com a minha própria vida, né? Tem uma passagem aqui que eu vou ler para vocês, que ele diz assim: conheci que Madalena era boa em demasia, mas não conheci tudo de uma vez. Ela revelou pouco a pouco e nunca se revelou inteiramente. A culpa foi minha. Ou antes, a culpa foi desta vida agreste que me deu uma alma agreste. Né? Então, ele fica mesmo sem chão, né? Mas ele não se entrega a esse sentimento. Né? Em outra passagem do livro, ele diz assim, que se Madalena estivesse viva, ela estaria aqui conversando comigo. E será que é saudade que eu sinto? Não, ele fala, não é saudade que eu sinto, é ódio, né? Por ter transformado a minha vida nesse vazio, né? Porque depois da morte da mulher, os empregados começam a ir embora, né? Não aguentam viver com ele e ele fica num vazio, ele fica numa solidão gigantesca. Então ele acaba, né, tendo essa ideia de tentar entender a vida. Onde foi que eu cheguei? Né? O que eu fiz da minha vida? E aí ele vai, então, tentar entender a vida contando a sua própria história. Né? É interessante o que o Vinícius falou sobre o Raskolnikov do Crime e Castigo. Eu ainda vou aprender a falar esse nome um dia de uma vez só, sem precisar enganchar, né? Então, Raskolnikov, né, de Crime e Castigo, ele comete esse crime e ele fica o tempo todo com esse embate moral, né, de dizer assim, o que foi que eu fiz, e procurar essa redenção da culpa, né, procurar o perdão, né, e ele encontra o perdão, né, através da expiação do seu crime, né, então ele vai atrás desse perdão através da expiação do seu crime. E o Paulo Honório, embora ele não tenha, pelo menos no caso da Madalena, ter sido a mão que cometeu o crime, ele se sente esse criminoso, mas ele não encontra essa redenção em si, dentro dele mesmo, porque ele não abre o coração para nenhum tipo de sentimento, né? Então, ele é um homem rude, ele é um homem bruto, ele é um homem agreste, né? Como ele diz aqui, como a própria natureza que o envolve. Ele acaba sendo, né, um reflexo, o interior acaba refletindo o exterior. Então, ele está sozinho, ao redor dele só a miséria, só a solidão. A fazenda entra em decadência, né? Como eu falei, por causa dos eventos políticos da Revolução de 30, a fazenda acaba entrando em decadência, então tudo que ele construiu acabou ruindo, né? Ele tem um filho, Madalena dá um filho a ele antes de morrer, mas nem o relacionamento com o filho ele assume ter, né? Ele fala assim, nem essa criança eu consigo ter amizade ou amor por essa criança, porque ele assume para si, né, esse sentimento, né, e essa postura de não ser mais um homem, mas sim de ser um animal, né? Então, diferente do Dostoiévski, que a gente tem um romance psicológico, sim, né, como Crime e Castigo de São Bernardo é um romance psicológico, sim, né, que conta essa trajetória de vida, né, através dessa consciência moral que está batendo na porta aí desse protagonista também, mas que não o atinge da maneira como atinge o nosso protagonista em Crime e Castigo. Então é interessante fazer, né, essa semelhança aí entre eles. É interessante também, né, a gente falar sobre... Deixa eu ver aqui, só um instante. Já está com 20 minutos, eu vou já terminar, tá certo? Então, é interessante a gente falar também sobre, né, como essa obra pode nos ajudar no Enem, né? O Enem, diferente de outros vestibulares que nós temos aí no Brasil, não pede para o aluno uma lista de livros,
né? Mas se você for dar uma olhadinha, né, principalmente FUVEST e Unicamp, né, no eixo sul ali, a gente tem uma lista de livros e essa lista tem um nome, tem uma obra do Graciliano com certeza, porque ele é um cânone, né, na nossa literatura, e é interessante que, como clássico, nós tenhamos contato com o texto, né? Não só do Graciliano, o Machado de Assis, o Guimarães Rosa, que são nomes que sempre aparecem na prova. Pode ser que, né, você não consiga abordar esse repertório na redação, mas é interessante que você tenha contato com o texto, pelo menos com o enredo e com essa análise dessa obra, para que você entenda, né, se cai na prova de linguagens e códigos, você tem essa familiaridade, você está habituado com o texto, com a linguagem do autor, né, e com a obra em si. Né? Eu digo sempre para meus alunos, quem foi meu aluno aqui vai lembrar que eu já disse isso alguma vez, que a pior coisa que existe é entrar em contato com alguma coisa pela primeira vez na hora da prova. Né? Nunca ouvi falar nisso e está aqui na prova, e agora o que é que eu faço? Né? Então, para que você não passe, né, por essa experiência, né, de dizer agora o que é que eu faço, nunca ouvi falar disso, é importante que você entre em contato aí, né, com essa pluralidade de obras que nós temos na literatura brasileira. Com São Bernardo, você pode abordar o tema da seca, da miséria, do problema do sertão nordestino, que se a gente for ver, né, deu uma melhorada, mas o contexto está muito ainda próximo daquilo que era aqui nessa época. Você entra em contato, aliás, você pode abordar o tema, né, da ascensão social, da ganância, né, porque o Paulo Honório tinha essa ganância, esse desejo intenso, né, dessa ascensão social, e ele chegou lá a qualquer custo. Né? Então, a gente pode abordar também essa busca de sentido da vida desse homem, né, no auge da sua idade, né, tentando resgatar, através das suas memórias, um porquê, né, de ter vivido daquela maneira. Então, é interessante nós vermos que São Bernardo é uma obra, né, onde se tira muita coisa, a gente pode garimpar muita coisa de São Bernardo, numa abordagem um pouco mais ideológica, né, a gente pode ver um embate aí, né, das personalidades do Paulo Honório com a Madalena, um pouco como uma ideologia, né, de capitalismo versus comunismo, né, alguns críticos literários fazem tiram um pouco disso também. Eu já acho errado você puxar, né, uma obra literária pela sua ideologia, até porque não é uma cartilha de partido, é uma obra literária, é uma obra de arte. Né? Embora o Graciliano tenha tido uma tendência política ao longo da vida, né? É interessante a gente frisar isso, muitos autores ultrapassam, né, o seu texto, aliás, a sua obra ultrapassa, né, qualquer coisa. Como o Otto Maria Carpo bem falou, ele não esgota essa perspectiva, ele vai muito mais além que isso. Então, é importante a gente não olhar apenas, né, por esse ponto de vista. Mas, né, se você quiser fazer essa abordagem, ela é possível, ela é até viável, tá certo? Exatamente esse embate entre os dois, né, essa falta de como é que eu posso dizer? Né, essa ganância, né, do Paulo Honório representa, né, para esses críticos literários um pouco do que é o capitalismo, né, é uma abordagem, tá? A gente pode também explorar o próprio contexto histórico da época, né, com a obra, né, com Vidas Secas, que vai ser publicado apenas 4 anos depois que São Bernardo, né? É interessante, acho que eu já falei isso aqui, né, mas Vidas Secas é narrado em terceira pessoa, e São Bernardo é em primeira pessoa, então a gente vê uma diferença de ponto de vista, né, entre as duas obras, e também uma oposição entre os protagonistas. O Paulo Honório é o chefe, ele é o dono, é aquele que chegou lá em cima, e o Fabiano, que é o personagem de Vidas Secas, ele é o pobre, ele é o miserável, é ele que tem que mover a família, né, ao longo do sertão, pelas terras, né, como retirante, né, tem que passar por momentos de extrema pobreza. Então, os personagens, nossos protagonistas, eles são completamente diferentes, né, então, mesmo eles estando dentro do mesmo contexto
histórico, social, político, né, até mesmo dentro do mesmo ambiente, né, lugar físico, que é o sertão nordestino. Então, também é interessante ver, né, essa diferença entre os dois romances principais desse autor, tá certo? Vocês têm alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir. Gente, eu não vou conseguir abrir. Se quem quiser fazer alguma pergunta, pode perguntar. Se não, a gente vai finalizar aqui o nosso Momento Nota 1000. Esperando vocês na próxima terça-feira. A gente vai trazer um tema novo, certo? Sempre assim, uma dica para o Enem, sempre trazendo essa novidade aqui para vocês, né? Trazendo essa oportunidade da gente conversar um pouco mais sobre algo que pode enriquecer, né, a sua prova, a sua preparação para o Enem. Lembrando que nós estamos com o curso de redação, né? Nota 1000 passo a passo, com carrinho aberto. Né? Clica no link aqui na nossa bio que você vai direto para lá, você tem mais informações. Esse curso, ele foi pensado justamente para você que vai fazer o Enem, para que você entenda o processo, né, da redação, para que você saiba o que é preciso para atingir a nota máxima em cada competência, certo? Então, isso é muito importante para que você chegue na hora da prova sabendo o que é esperado de você. Então, para você chegar na nota 1000 ou então no 900+, é muito mais fácil quando você conhece os detalhes de cada nível de avaliação. Então, neste curso, nós nos preocupamos em fazer essa análise detalhada de cada uma das competências, dar dicas para que você evite baixar a sua nota. Então, se você vai fazer Enem, não perca essa oportunidade de tirar uma boa nota na redação com o nosso curso. Olha que a redação ela é fundamental para subir sua nota. Se você quer entrar numa faculdade perto da sua casa ou para o curso que você quer, então é essencial que você tenha aí uma excelente nota para subir sua nota aí chegar perto da nota ou ultrapassar a nota de corte do curso que você está querendo. Então, não perca essa oportunidade e veja lá, né, o nosso curso de redação Nota 1000 passo a passo, tá certo? A gente tá com super promoção, então não perca. Clássico é atemporal, exato. Muito bem, o clássico é atemporal, o contexto histórico fica como chave de leitura. É interessante assim, porque o que é uma coisa que é considerada clássica? É uma coisa que o tempo não muda, né? Por exemplo, a gente vai ler Shakespeare, dar um exemplo aqui, que é do século XV, XVI, a gente consegue ainda, né, ter contato com o que ele está falando, com aquela temática dele. Né? Ele comunica algo ainda para a gente, ele fala com a gente, ele fala de coisas que são eternas, né, que estão no mundo desde que o mundo é mundo, como o amor, como o ciúme, como o ódio, como a inveja, como a amizade. Então, são temas que são explorados ad eterno, né? Então, o que torna a obra clássica é exatamente isso, dela não ser datada, né? Então, se você pega uma obra como Hamlet, por exemplo, e se você adapta para os dias de hoje, e eu não sei se você sabia, dar um parênteses aqui, o Rei Leão, né, o filme da Disney, é uma adaptação de Hamlet, com um final feliz, mas é uma adaptação de Hamlet. Então, você veja que você aprende, você consegue extrair elementos importantes daquela obra, independente do tempo em que ela foi escrita. Mas, né, o contexto histórico nos ajuda a entender o comportamento dos personagens, nos ajuda a entender algumas coisas da linguagem, né, nos ajuda a entender melhor, né, e transforma esse panorama para a gente de uma forma que fica mais, né, interessante da gente entender, né, embora algumas obras elas já entreguem isso para a gente, às vezes a gente dá uma pesquisa por fora para ajudar a nosso entendimento, né? Se você for pegar um clássico grego, né, uma Ilíada, uma Odisseia, ou a Eneida de Virgílio, você precisa dessa cama histórica, porque senão você vai ficar um pouco perdido. Mas, quando a gente entra no texto, a gente vê assim, não, o que ele está falando aqui é o que eu sinto, é o que eu penso ainda hoje, sei quantos milhões de anos depois da data de produção
dessa história. Então, é interessante a gente ver, né, que tem esse duplo olhar aí sobre um clássico. É atemporal, mas a gente precisa do contexto para ter, né, a compreensão completa da obra, tá certo? Mais alguma pergunta? Sim ou não? Se não, eu vou encerrar, deixar vocês aí, curtir o resto da terça-feira, aguardando, né, mais pessoas na nossa live, no nosso Momento Nota 1000, na próxima terça, 21h15, tá certo? Então, eu vou encerrar, tá bom? Então, gente, muito obrigada pela presença, pelas perguntas, né? Esse vídeo vai ficar salvo no nosso feed. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, mais alguma coisa, vocês podem comentar lá, né? E aí a gente vai respondendo para você, tá certo? Então, até a próxima, né? Fiquem com Deus, boa noite, tá certo?